Digo, Goulart, Tio Sam, Wolf, Pessima. Se você frequentou o YouTube Brasil há alguns anos atrás, com certeza esses nomes já passaram pela sua tela. Esses eram os pilares de um nicho que ali por 2020, 2021, ditava o ritmo da plataforma. Os canais de opinião. E me perdoem se eu errar alguma data aqui. A memória é falha e eu já tô ficando velho. Esse estilo de vídeo marcou a história da nossa internet, atingindo o seu ápice absoluto com conteúdos que hoje são verdadeiros patrimônios da timeline do YouTube, como a emblemática trilogia Putz Haluka 1, 2 e 3, que acumulou mais de 8 milhões de visualizações. Eram vídeos longos e densos que paravam a comunidade. Mas se a fórmula dava tão certo, se o público era tão engajado e os números tão astronômicos, o que aconteceu? Como um formato que parecia imbatível, hoje está praticamente extinto, saturado ou completamente transformado. É sobre a ascensão, a era de ouro e a queda dos canais de opinião que nós vamos conversar hoje. Para entender como tudo acabou, a gente precisa voltar para onde tudo começou. E no Brasil, esse estopim tem um nome e sobrenome, mas eu vou falar o nome do canal, claro. Goulart. Em um determinado momento da plataforma, ele decidiu migrar o seu conteúdo tradicional de Minecraft para algo totalmente novo por aqui. A inspiração veio direto da gringa, mais especificamente de criadores como... Desculpa galera, eu não sei ler inglês. Então eu só vou dizer Leaf. Esses youtubers americanos criaram uma estética bem específica que parecia hipnotizar o espectador. Uma gameplay de fundo, um joguinho tipo Counter-Strike ou esses jogos indies, enquanto o criador tinha uma voz mais ou menos assim, de ASMR, tá ligado? Geralmente para comentar algum assunto polêmico, analisar um comportamento de uma outra pessoa ou expor alguma bizarrice da internet. No começo, o Goulart apenas traduzia essa fórmula comentando casos do exterior, mas o formato era tão viciante que os criadores brasileiros perceberam o potencial e começaram a se inspirar nele. Foi nessa onda que a comunidade começou a se expandir. Surgiram nomes como Digo, Tio Sam, Léo Taco e Stott. No início, como todo mundo bebia exatamente da mesma fonte, visual e estrutural, a comunidade era implacável. Mas muitos espectadores entravam nos comentários desses canais que estavam surgindo para dizer que eles eram apenas cópias descaradas do Goulart. A situação estava ficando chata, mas foi aí que o Tio Sam e o Digo tiveram a sacada genial. Eles reuniram praticamente todos os criadores do nicho nesta época e lançaram um projeto collab chamado Não Somos Cópia, um vídeo que bombou. Esse vídeo foi um marco para os canais de opinião. Em vez de brigarem, eles se uniram, explicaram o conceito do gênero e mostraram que cada um ali tinha sua identidade própria. O projeto estourou de visualização, blindou os criadores contra os ataques. De quebra, transformou a comunidade de opinião em uma das forças mais unidas e relevantes do YouTube Brasil. Ali nascia a era de ouro dos canais de opinião. Mas, como diz o ditado, quanto maior a altura, maior a queda. Toda aquela união da Era de Ouro começou ironicamente a pavimentar o fim do formato. Com a comunidade cada vez mais forte, os canais populares acabaram criando as famosas panelas. Formou-se um grupo muito fechado de criadores que se apoiavam, faziam collabs e trocavam interações. Para um canal novo ou menor que estivesse surgindo na época, era praticamente impossível ser notado ou entrar nesse círculo. Isso gerou uma reação em cadeia perigosa. Criadores menores perceberam que já não dava mais para crescer pelo amor ou pela collab. O jeito era crescer pelo terror. Começou uma nova onda de canais pequenos fazendo vídeos atacando os canais grandes na tentativa de conseguir um direct ou uma resposta em vídeo que colocasse ele no mapa. O clima que antes era de união começou a azedar e o público começou a cansar de ver tanta gente caçando briga ou clique na internet. Para piorar, o conteúdo se tornou terrivelmente repetitivo. Ficou aquele famoso efeito maré vai com as outras. A dinâmica do nicho virou um telefone sem fio. Se o Joãozinho, que era o canal grande, gravava o vídeo dando a opinião dele sobre a fofoca qualquer, sei lá, dizendo: o cachorro estava errado por brigar com a gata no muro do quintal. No dia seguinte aparecia 30 canais menores repetindo exatamente o mesmo argumento, com a mesma gameplay de fundo, só porque o Joãozinho tinha falado.
Fala galera, eu acho muito errado o cachorro ter brigado com a gata do outro lado do muro. Faltava originalidade. Raramente aparecia alguém no nicho com um ponto de vista genuinamente diferente para questionar a narrativa principal. Ficou massivo, previsível e chato. Se a saturação do formato já estava afastando o público casual, os escândalos de bastidores foram um golpe de misericórdia na credibilidade do nicho. Conforme esses canais cresciam e ganhavam status de juízes da internet, a vida pessoal deles começou a ser vasculhada. Começaram a surgir exposeds de bastidores, vazamentos de conversas privadas em grupos de Discord e acusações consideravelmente pesadas entre os próprios membros da comunidade. O público olhou para aquilo e percebeu que as mesmas pessoas que cobravam moralidade e ética nos vídeos de opinião, muitas vezes tinham um telhado de vidro nos bastidores. A autoridade moral do nicho rachou. Junto com a perda de credibilidade veio a fadiga mental dos próprios criadores. Viver de comentar a vida alheia, caçar polêmica no Twitter e passar o dia imerso no lado mais tóxico da internet é um trabalho exaustivo. Muitos nomes gigantes de canais de opinião, como o Tio Sam e o próprio Goulart, começaram a desacelerar. O Goulart e o Tio Sam continuam produzindo e vão muito bem, mas a abordagem deles mudou completamente. Eles deixaram as tretas de lado para focar em curiosidades, mini documentários ou lives. Eles entenderam que o formato de opinião pura e simples tinha um prazo de validade para a saúde mental deles. E é impossível falar desse nicho sem dedicar um capítulo inteiro ao maior fenômeno que esse gênero já produziu no Brasil. Sim, ele, o Deus Digo. Foi mal, tinha que fazer essa piada. Ele foi o cara que elevou o nível do jogo. Enquanto muita gente apostava no deboche agressivo, o Digo trouxe uma abordagem cirúrgica e fria e extremamente educada, mas absolutamente devastadora em termos de argumentação. Eu acompanho o trabalho dele desde as antigas, quando ele ainda estava construindo seu espaço no YouTube. Mas o mundo mudou para ele durante a emblemática saga do Haluca. Ou da Haluca. Ali os canais de opinião viveram o seu canto do cisne, o ápice técnico de audiência, mas também o ponto de não retorno. O peso da opinião do Digo se tornou tão gigantesco que um vídeo dele pode ter o poder real de ditar o rumo da internet. Mas o Digo é um cara inteligente. Ele entendeu o tamanho da responsabilidade e principalmente o tamanho do perigo. Uma saga como aquela com o Haluca não traz só views, também traz processos judiciais, ataques pessoais, estresse e uma carga negativa absurda. Sabendo que o topo da montanha dos canais de opinião é perigoso, ele optou por colocar o canal principal em hiato e migrou para novos projetos, como canais secundários, onde ele pode produzir um conteúdo mais tranquilo, onde ele pode ficar mais em paz, longe do tribunal da internet. Particularmente, como fã de uma boa argumentação, eu ainda torço para algum dia o Digo retornar com o canal principal e quem sabe fazer um novo boom nos canais de opinião. A verdade, meus amigos, é que os canais de opinião tradicionais não morreram, de fato. Eles evoluíram. O público que assistia aquelas tretas em 2020 cresceu, envelheceu e perdeu a paciência para a fofoca de influenciador. Por isso o formato migrou com muita força para subnichos mais saudáveis. Os canais geeks, de cultura pop, cinema, animes e até esportes ganharam mais espaço. Hoje a estrutura de roteiro bem amarrado e análise crítica continua vivíssima, mais aplicada a obras de ficção e debates culturais. Eu mesmo sou fã de canais desse estilo. Acompanho criadores fantásticos que flutuam muito bem entre a opinião pura e a cultura pop, extraindo o melhor desse formato. Canais como Linhagem Geek, Traje Cômico, Gigante Richard. E claro, a linha de canais de opinião ainda continua e tem canais ainda muito bons, como o canal do Ramses, o Pequeno, mostrando que o gênero ainda tem lenha pra queimar, quando bem feito. Mas enfim, galera, meu canal é de opinião e eu tô aqui pra... Desculpa, eu me empolguei. Esse foi o vídeo, meus meninos. Se você curtiu essa análise mais profunda sobre a história do nosso YouTube, deixe o seu gostei aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e me motivar. E agora eu quero ouvir a sua voz. Deixe nos comentários se você concorda com a minha opinião ou se você acha que a comunidade de opinião ainda está forte
e que eu estou falando besteiras. Só não pode o Digo voltar com o Putz e fazer um Putz Tio Geek, um vídeo de 50 minutos acabando comigo. Brincadeiras à parte, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu pelo apoio. Tamo junto. É nóis.